Eu estou aqui outra vez para fazer outra vez uma denúncia do ataque terrorista no Projeto Monarca, dos jogos místicos, do que são os jogos do Projeto Monarca, como eles tentam calar-me. Eu tenho estado a recolher provas há anos, não é? Eu tenho mais do que provas suficientes. Eles tentam travar os tribunais, eles usam a polícia, subornam a polícia, como eu tenho provas, mais provas. As provas que eu fiquei de publicar da polícia têm a ver com a Espanha. Eu vou explicar, hein? Vou tentar entrar por partes. E então, eu tinha denunciado, não é, o que eles fizeram com o Covid. Eles não espalharam o vírus por minha causa. Eu apenas sabia que eles iam fazer isso. Por isso comecei a ver os vídeos do Carolina Perkins, que eles tinham criado os vídeos já há anos. Que eles tinham planeado há anos, eu sabia que estava para chegar a hora. Por isso comecei a ver em julho. Eles em outubro mataram, como eu comecei a ver em julho, a falar disso em julho pela primeira vez. Eles mataram o meu periquito por causa do Carolina Parakeets. Para me chantagear, cala-te. Eu não me calei, continuei em outubro a ver mais e a deixar vídeos a dizer que eles, vídeos particulares que eu tenho, a dizer que eles iam criar, que eles iam espalhar um vírus como no Carolina Parakeets e no Returning of the Living Dead. Já antes que eu não via os vídeos, só comecei a ver em julho e depois em outubro eles mataram o meu periquito. Cala-te, eu não me calei. Comecei a ver mais em julho para deixar as provas e a falar acerca disso, a deixar vídeos meus a falar que eles iam fazer isso, né? E que isso ia acontecer. Em dezembro aconteceu o que aconteceu na China. Eles tinham planeado num outro sítio. A China foi por minha causa, porque como eu tenho no meu ficheiro do meu aniversário, que era o tema que estava na altura, eles não tinham inicialmente escolhido a China, eles escolheram a China por minha causa, porque era na altura eu estava a fazer jogos comigo, porque eu tinha uma grande empatia com a Igreja da China e via os vídeos da China constantemente, enfim, e por isso eles escolheram a China por minha causa. Como eu posso provar isso? Mas de resto não foi por minha causa que eles espalharam o vírus. Eu simplesmente sabia, porque eu sei os agentes deles, eu tenho as informações, eu sei há anos muita coisa, sei exatamente o que eles planeavam e o que eles planeiam. Eles espalharam o vírus para criar um colapso mundial, para fazer um reset financeiro a nível mundial e para reestruturarem a economia mundial. Eles planeiam isso, depois planeiam uma guerra, eles planeiam depois preparar uma guerra, em que eles planeiam a derrota dos Estados Unidos e a tal queda da Babilónia, que são os Estados Unidos, e a Rússia a ganhar, o tal urso. Na parte do Apocalipse, o que eles forjam com os jogos místicos, mas que tem realmente a ver, que vai ser assim mesmo, e é mesmo como o Albert Pike planeou naquelas cartas da Terceira Guerra Mundial. Eles estão a planear isso. Primeiro era o reset, mas o que eu quero explicar aqui, as provas, é que nesses 2 vídeos que eu disse causaram o idôneo, as provas, que eles tinham mostrado que iam espalhar o Covid, e que foi exatamente como aconteceu. Como é que acaba o Covid? Com uma bomba, né? Com uma bomba nuclear e com tudo queimado. É como os 2 filmes acabam. Dos tais 2 filmes em que eles infectam as populações, não é, com um vírus. E depois como é que acaba? Que eu disse que foi isso que era isso. Foi a maneira que eu encontrei de depois provar, que eu tenho vídeos a dizer que eles iam fazer isso estava para acontecer, de depois provar que eu sabia, e que eu estou dentro de muita coisa, porque eu sei os agentes deles, eu sei como eles passam as mensagens codificadas, eu vou sabendo de muita coisa, há anos que eu sei muita coisa, e estava a chegar a hora, como chegou. Eu comecei a ver em julho, eu comecei a deixar provas e rastros para depois eu provar que eu sabia o que eles estavam a fazer. Eles em outubro mataram o meu periquito por causa do Carolina Parakeets, para me calar. Cala-te. Eu não me calei, continuei a ver mais em outubro, a partir de outubro a ver mais até dezembro, e em dezembro já os tinham infectado a China. E nos 2 filmes que eu deixei como prova, que era o Carolina Parakeets e o The Walking Dead, que é para mostrar que eu sabia que eles queriam infectar as populações, porque era esse o tema dos 2 filmes, eram populações infectadas com um vírus, e tudo infectado com um vírus, né, para chamar os zombies. Como é que acabam os 2 filmes? Com uma bomba e tudo queimado, uma bomba nuclear. Eles começaram eles têm feito isso, o Covid, não é? Enquanto isso eles estavam a fazer os jogos comigo, porque eu denunciei da polícia, do assassinato do Ruben. Não é só do Ruben, eles mataram outras pessoas, eu tenho provas disso. Eles mataram uma menina chamada Valentina. No dia a seguir eu tenho provas de eu estar nos Correios a dizer que eles que estavam a fazer o tema Valentina comigo.
No dia a seguir eles assassinam eu tenho provas disso e não posso mudar as datas, não é? Tenho provas disso e as coisas no Google Fotos e tudo isso, tenho os dispositivos originais e tudo isso. No dia a seguir eles matam a Valentina, mas tenho muitas provas destas. Eles fizeram isso com uma menina chamada Joana, que queimaram, quando era tipo, o tema da Babilónia, como carga queimada. Eles queimaram uma menina chamada Joana há uns anos, aqui. A primeira criança que eles fizeram para me chantagear foi a Maddie, aquela menina inglesa, por causa do tema da Praia da Luz, e eu vou mostrar como eles fazem tipo o tema da luz, e ela foi, porque era o tema da luz, eu vou mostrar que até no dia 22 eles fizeram isso, como é que tem muitos vídeos deles apagarem luz por trás da minha casa. Eu já publiquei até algumas coisas que eles fizeram com a lâmpada do meu exaustor, ao mesmo tempo que apagavam luz da minha casa da parte traseira, que eles fazem isso ocasionalmente, enfim. Eu depois vou provar isso, até do que eles fizeram agora no dia 22, com um agente deles, como eu sei sempre, e como eles usam os agentes, eu sei quem são os agentes deles e vou provar isso também. E então, agora, portanto, eles para continuarem os jogos ninguém me calarem, porque o que eu sei é muito grave. Eu denuncio não só a polícia, como governos, como assassinatos, a polícia assassinar, como assassinaram o Ruben, e eu tenho as provas disso, e outras pessoas e tudo, e eles usam estes jogos, os jogos místicos do Projeto Marca funcionam assim, os jogos psicológicos, e os jogos com estes símbolos e palavras-chave, como está no Congresso americano, assumido que foi o Projeto Marca é a continuação do MK Ultra, e que o MK Ultra era assim, e é assim. Eles usam tudo ao nosso redor, eles usam notícias, porque eles têm agentes por todo lado, especialmente nos canais de informação, nos outdoors, eu tenho provas disso. Agora, quando eu estava a fazer a publicação da Katy Perry, a denunciar e a falar da borboleta, no dia a seguir eu ter falado da borboleta, eu acho que foi 2 dias depois, e estar a explicar o símbolo da borboleta e tudo. Eles meteram aqui à entrada de onde eu estava a escrever e de onde eu fiz as publicações, no outdoor, uma mulher a falar em Royal, que é monarca, né, e com borboletas. Depois a seguir era Ana Carolina, no outdoor, que era o meu nome. Eu tenho aqui, enquanto eu estava a fazer as publicações que eu fiz da Katy Perry, quando eu estava a falar, a escrever do que se pode ver, de eu estar a falar de um cego, passado um bocado, não sei se foi uma hora, ou isso eu provar que já tinha feito, já tinha escrito, eles a pôr aqui um cego. Depois, quando era a parte da criança, da menina, no vídeo da Katy Perry, da menina fazer adeus, eles meteram uma criança ao meu lado. Quando eu tinha estado a escrever sobre isso, meter a fazer adeus, eu gravei, a chamar-se Beatriz chama-se Viajante no Tempo, que era o que eu estava a falar, né, que era a Viajante no Tempo no vídeo. Eu tenho várias provas, depois terá que ser explicado passo a passo. No dia a seguir eu ia dizer que eles estavam a usar um símbolo que a miúda tinha feito com o dedo para cima, e que eles estavam a usar, que tinha a ver com a miúda, e que se fossem eles iam repetir o símbolo. Passado uns metros de eu estar a acabar de dizer isso, um outro com o símbolo, que eles repetem sempre. Enfim, são provas e mais provas e mais provas. Eu tenho muita coisa, muitas provas. No único dia, por exemplo, que eu fiz uma mensagem para um Gonçalo, nunca antes fiz, e dizia isso mesmo, que era a única vez, e estava o tema voo, que eu também digo isso. Eu vou apanhar o táxi, eles fazem isto com tudo à minha volta, os taxistas então são sempre usados. Era o taxista como eu gravei a falar com o Gonçalo pelo intercomunicador, um colega, um suposto colega, e estava no aeroporto. É isto o tempo inteiro, isto não é uma vez ou outra, isto é todos os dias. Estas coisas, eu a dizer que há tempos que eles estavam a preparar o tema da Arlequina, que tem a ver com levarem para a esquadra, ela entrar na esquadra e eu a dizer, olha, eles a porem uma tipo a totós e com a roupa muito curtinha, com os calções, exatamente com a Arlequina, eles vão pôr o tema Arlequina. Eles vão fazer tudo para me levar para a esquadra. Eu entro no táxi, não, eu gravei tudo, né? Foi um circo. O taxista fez tudo para me provocar. Era tipo, ele dizia-me, vou para a direita ou para a esquerda, eles vão para o sítio, para o lado contrário da minha casa. Eu disse, então, mas está-me a levar para aqui porquê? E tipo a provocar-me, a fazer mesmo propósito para que eu percebesse. Dizia-me, é para a esquerda ou para a direita? Eu dizia, é para a direita. Eu virava para a esquerda. Fez tudo para me provocar. E às tantas eu estava a gravar, não é? Estava a gravar e eu sabia, não é? Que eles fazem isto constantemente. Como eu tenho as provas, com muita coisa, quando foi isto do tipo dali do café, que é André, era um taxista André, convidar-me para sair, enfim. É muita coisa que eu não posso explicar tudo de uma vez, tenho que ir por partes. Mas eu tenho estas provas constantemente, que pode ser que é coincidência, e nessa vez do táxi da Arlequina, como acaba a Arlequina a entrar na esquadra, e eu sabia que eles estavam a preparar isso, olha, eles a tentarem levar-me para a polícia, não foi nem passado meia hora que eu estava à porta da polícia e não fiz nada. O que aconteceu foi que o taxista fazia-me isso e eu comecei a gravar.
Eu comecei a gravar e eu sabia, ele estava-me a provocar deliberadamente e a mostrar-me. Eu disse assim, então faça, continuo que eu estou a gravar tudo. Que eu estou a gravar o que está a fazer para me queixar. E o que a desculpa que ele nunca foi mal educada, nada, o que ele arranjou é, está a gravar, pois não pode gravar, agora vai para a esquadra porque não pode estar a gravar. Eu podia, porque é crime, eu posso gravar. Quando estou a ser vítima de crime, eu podia gravar. Mas eu como fiquei com receio, porque eu tenho os cartões de memória e tudo, eu cheguei lá e disse, não vou para a esquadra nenhuma, mas ele levou-me à esquadra, eu tenho gravado, à porta. E eu a dizer, minutos antes de entrar no táxi, olha, eles estão a tentar a pôr aqui esta rapariga, que é exatamente a Arlequina, com os totós, cabelo às cores e calções, porque eu estava a usar também esse tema. E aconteceu, não é? Aconteceu. Passado meia hora era exatamente o que eles estavam a fazer e com isso do táxi, eu tenho as provas, que eu fui gravando tudo o que ele fez. E eu não fui nem mal educada, nem nunca fiz nada. Mas tipo, eles estavam a tentar levar-me para a esquadra porque era uma armadilha. Eles fazem isto constantemente, eu tenho provas e mais provas, coisas e mais coisas. Mas agora, falando estritamente do que eles fizeram em Espanha, eu vou mostrar aqui as provas, a coisa foi assim. Quando foi do Covid, e que eles não espalharam o vírus por minha causa, eu denunciei aqui o Covid, o que eles fizeram com o Covid, apenas porque eu sabia que eles estavam a fazer isso. Eu comecei a usar os vídeos para provar que sabia em julho. Eu há anos que não via estes vídeos, eu já sabia dos vídeos, até porque eles fizeram os vídeos, eu sabia os planos que eles tinham, eu sabia que não era para aquela altura, comecei a ver, porque eu sabia, por vários sinais que eles me mandavam, que eles iam fazer isso o ano passado, como fizeram. E o ano passado ainda foi há 2 anos, não é? Porque ainda foi há 2 anos. E então, o que é que eu comecei? Em julho, eu comecei a ver os vídeos e a falar nisso, no que estava para vir. E comecei a ver os vídeos e a fazer vídeos acerca disso, que isso ia acontecer e que lhes ia sair o tiro para a culatra. E vai. E vai. O que é que eles fizeram? Eu comecei a falar disso em julho, dos vídeos, que era de populações infectadas, né, populações infectadas por um vírus. E usei o Carolina Parakeets, que era exatamente a mesma coisa. O fim acabava e o The Returning of the Living Dead. O fim acabava com uma bomba atómica, não é? E tudo queimado. Para acabar com os zombies, para acabar com o vírus, para o vírus finalmente terminar. Então eu comecei a ver isso em julho, em outubro eles mataram o meu periquito, por causa do Carolina Parakeets, não é? Que eu também entro no jogo, eu também, o simbolismo que eles dão, eu também uso muitas vezes nos jogos para provar depois as coisas que eles fazem. Foi assim que eu aprendi a defender-me e que eu tenho as provas contra eles, porque por exemplo, o ficheiro que eu fiz do meu aniversário da celebração dos 70 anos do fim da Babilónia, dos 70 anos da China, que simbolizava a China finalmente a sair da escravidão do comunismo, do dragão e tudo isso, que é o meu ficheiro do meu aniversário que eu fiz em 2017 e 2018, e que era de 2017, 2018 e 2019, portanto, a celebração, eu fiz de propósito para jogar com eles. E fui fazendo aos poucos, eu fui acrescentando de vez em quando. E a celebração era 3 anos, que era exatamente para eles, e fui jogando com eles, para recolher provas, à medida que eu ia fazendo as coisas, e foi o que eu fiz, ia recolhendo provas. Foi a maneira que eu encontrei de provar os serviços de inteligência e de provar os jogos que eles fazem comigo. É também, como eles usam isto comigo, eu criei isto para também jogar com eles e para ter as provas, para eles agirem exatamente como eles fazem comigo. E consegui, porque eu tenho as provas todas, e era a única maneira que eu tinha de conseguir isto. E então, portanto, em julho eu comecei a plantar essas provas, que eu sabia que eles iam fazer, que eles iam contaminar as populações com um vírus, como fizeram com o Covid logo de seguida. Eu comecei em julho, em outubro eles mandaram-me calar, mataram o meu periquito, cala-te, que eu disse que eu sabia o que eles estavam a fazer e que estava planeado, que eu sabia que estava a chegar a hora, e comecei a plantar, e eles sabiam que eu estava a plantar as coisas para depois provar isso, que eu estava dentro que eu vejo muitos agentes deles, e tenho várias maneiras de saber, ao longo dos anos fui sabendo várias maneiras, porque eu sei as mensagens, descodificar muita coisa, muitos agentes deles comunicam comigo muita coisa, de forma que, pronto, codificada, mas e de várias formas, eu sabia isso, e tenho a prova que sabia. Tenho a prova que foi logo que eles depois mataram o meu periquito em outubro. Eu comecei a ver repetidamente, em dezembro e tudo, eu estava a ver aqui, até aqui na passagem de ano e tudo, eu estava a ver aquilo repetidamente, para deixar rastro. Assim como fiz agora com Espanha, antes de Espanha, já vou contar como é que eu fiz isso. Eu fiz a mesma coisa para deixar rastro, para provar que eu sabia, que eles estavam a fazer. E então fiz em outubro, em dezembro apareceu o vírus, não é? As populações todas infectadas e tudo isso. Na China. Eles não tinham planeado na China, a China foi por minha causa.
porque eu estava no meu ficheiro e tudo isso, que eu usei sempre a ir jogando com eles, e até hoje eles continuam no tema e a fazer isso, porque eu criei isso de propósito, e fui sempre jogando com eles. Eu sei como alimentar os jogos com eles, para eles irem fazendo isso, para eu ter provas contra eles. E então, em dezembro, veio então a contaminação do vírus, que levou à contaminação mundial, como eu sabia que eles iam fazer. E tenho as provas disso, porque os tais 2 filmes que eu comecei a ver poucos meses antes, ia falar em vídeos que eles iam fazer isso para trazer um colapso económico. Que ia ser assim que eles iam criar o colapso económico. E que muitos dos serviços de inteligência nem sabiam isso, só sabem os de cima. Eu falava isso nos meus vídeos, tenho os vídeos a provar isso. E os meus, comemorando a falar em privado, isso, eu tenho as provas disso. E como é que acaba isso do vírus nos 2 filmes? Acaba com uma bomba atómica a destruir os zombies para acabar com o vírus. O vírus já está há muito tempo, eles vão ter que acabar com esta história, não é? Não vão poder levar isto eternamente. E estava a chegar a essa fase. E eles, o que é que eles fizeram? Onde eu estava aqui, eles meteram os autores lá fora outra vez, o The Return of the Living Dead. Eles estavam-me a dizer que eles iam usar essa parte. E eu sabia, tanto quando eles meteram o The Returning of the Living Dead aqui nos outdoors, como eles fazem sempre, antes tinha estado um com o meu nome, Ana Carolina, claro que a subliminar era aquela cantora brasileira, mas era o meu nome, antes tinha estado aquele das borboletas, quando eu estava a fazer aquilo da Katy Perry, 2 dias, depois de eu estar a falar da borboleta, dar o significado da borboleta e a denunciar aqui, para explicar como é que funcionam os jogos do Projeto Monarca, do assédio, que são isto. E eles estão a fazer isto para me chantagear e para me mandar calar, não só para isso, mas o castigo era tirarem umas coisas, como depois eu explicarei, é muita coisa para explicar, usar um tipo no café, a prostituta intelectual com o tipo no café, eles apareciam com o IMI das casas, eles ao mesmo tempo que era isto da casa, de roubarem a casa da minha mãe, começaram a fazer obras no sítio ao lado com a Paula, que era o mesmo nome da prostituta do café, da prostituta intelectual do café, como uma tipa que morava ao meu lado com a Paula, a passarem coisas de construção pela minha casa, como no vídeo do Minis. Depois eu explicarei isto tudo. Isto são jogos que funcionam de acordo com tudo que eu tenho no meu ficheiro do meu aniversário, que eu fiz de propósito e que eu fui para recolhendo provas e de vez em quando vou buscar determinada coisa para ter a prova antes de que eu vou falar naquilo e que eles agem, porque eles agem logo a seguir com essa coisa específica. Depois eu explicarei como eu consegui, tenho as provas todas que eu reuni, tenho as provas todas disso, que era a única maneira que eu tinha de provar tudo isto. Agora voltando a Espanha, então eles meteram aqui outra vez The Returning of Living Dead, agora há dias, no princípio de setembro, foi no princípio de setembro. E o que é que eles fizeram? Eles estavam-me a avisar que estava a chegar a hora, portanto, da bomba. Eles têm que acabar com isto do vírus, não é? E eles estavam a chegar a hora de terminar com esta história. Eu estava a mostrar isso. Como é que é o fim da história do vírus? Nos 2 filmes que eu mostrei para saber que eu sabia os planos deles. Pois não fizeram isto com o Covid por minha causa. Eu só sabia, eles só agiram. Na China foi por minha causa. Foi por minha causa e na Cidade do Lago, porque eu comecei eu já expliquei isso, nas minhas publicações pode-se ver. Mas eles não tinham planeado na China. Agora eu sabia que eles iam fazer isso para trazer um colapso económico. Porque eles depois planeiam criar uma guerra. E primeiro eles traziam o colapso económico, eu sabia que eles iam usar o vírus para trazer um colapso económico. Para prepararem uma crise mundial, para levar um colapso, porque eles queriam um reset financeiro, como eu disse já há muito tempo, logo começou o vírus, não é? Disse aí numa publicação minha, no comentário de uma publicação minha acerca disso. O plano foi sempre esse, criar um reset financeiro, um colapso económico, para depois, mais tarde, eles trazerem a guerra, porque todo o plano é trazer um governo mundial. E para aceitar o governo mundial eles precisam criar muito caos, para as pessoas aceitarem tudo isso, eles vão trazer muita destruição, e a primeira parte é o reset económico. Isso foi o objetivo do vírus, não foi os jogos comigo. Eles usam os jogos comigo para me calar, porque eles sabem que eu sei plano e que eu denuncio isto, e tenho provas que sabia tudo isto e eles querem me calar. Mas não foi por minha causa que eles espalharam o vírus, simplesmente sabia que eles iam fazer isso e eles começaram, há anos que eu sei isto. Tanto que eles criaram o vírus, os filmes e tudo isso. Eu fui buscar os filmes que eu já conhecia há anos. E tive anos sem ver, só fui em julho agora. Tive anos sem ver aquilo, só fui buscar em julho agora, há 2 anos, quando foi depois em dezembro, há 2 anos, né, que depois eles espalharam o vírus. Exatamente para provar. Então eles meteram aqui à saída agora, em agosto, o The Returning of the Living Dead, que é esse o filme um dos filmes que eu usei para provar que eles iam espalhar o vírus a nível mundial, porque é a história do filme. Eu espalhei em julho, eu comecei a ver o filme em julho, a fazer vídeos a dizer que eles iam fazer isso em julho, particulares,
E foi em dezembro, né? Em outubro ainda mais, depois de levantarem o meu periquito com asfixia por problemas respiratórios, que eles fizeram de propósito, que era são os sintomas do Covid, eles cala-te, que a gente faz com ele, se não te calas a gente depois faz mais, e fizeram, eles fizeram isso para ver se me calavam, não me calaram, continuei a ver ainda mais. Então agora, recentemente, em setembro eles meteram aqui o The Return of the Living Dead, e eu percebi, e outros sinais que eles me deram, que eles começaram a chamar o tema da Babilónia, do queimar, e eu percebi, o que é que eu fiz? Eu conhecia um vídeo da Pink, em que ela aparece no fim a ser queimada, eu comecei a ver esse vídeo, quando eu vi aqui o Returning of the Living Dead, eu disse, olha, eles estão a começar a parte do fim, que é o queimar, que é a destruição com a bomba, tem a ver com a bomba e o queimar. E eu comecei a ver esse vídeo para deixar a prova que eu sabia que estava a chegar a hora, mas não lhes queria dizer, porque eu não queria incentivar nada, nem queria estar a instigá-los. Mas eu fiz isso, porque era isso que eles iam fazer, né? O queimar e tudo isso, da Babilónia, que eles usam sempre o tema da Babilónia para me chantagear. E depois explicarei aqui num comentário como funciona isso e porque eles usam esse tema comigo para me tentar chantagear e para me calar, porque eu tenho vergonha e porque tenho receio que as pessoas pensem que sou eu, porque tem a ver com os meus. Eu depois explicarei aqui embaixo. Mas a questão é assim, eu vi aqui aquilo do Return of the Living Dead, eu sabia que estava a chegar a hora. Eles iam passar para a parte da bomba. Para a parte da bomba e do queimar. A nível mundial teria que ser uma coisa, uma notícia forte, e tem a ver com isso. E então eu comecei a ver esse vídeo, que eu fiz o download no Américo, no meu telemóvel, para ter a prova desse vídeo, e não disse nada, porque eu não queria instigar, mas eu sabia que estava a escola e precisava ter prova, como eu fiz com o Covid, com os filmes, exatamente a mesma coisa. Dias depois, isto foi em julho, quando eu deixei essa prova, que eu sabia que eles estavam a avisar que eu ia fazer isso. Dias depois, no dia 10, foi quando começaram a aparecer sinais no vulcão, em Espanha. No dia 18, fique claro que eles com o Covid usaram o meu periquito, não é? Para me chantagear. No dia 18, eu celebrava, isto tem a ver com o meu fecheiro do meu aniversário, é importante explicar isso, tem a ver que é o jogo, sempre, porque eles tiveram a fazer com a casa e tudo foi sempre à roda disso, até a prostituta intelectual que eles usaram no café e o rapaz, o tipo, tem a ver com isso, e depois eu explicarei tudo o que eles começaram ali por uma ponta a pôr cartazes da troca das princesas, eu explicarei isso tudo, não vou entrar agora porque tem que ser por partes, vou só basear-me na parte de Espanha, mas tem a ver com isso, eles usaram esse tipo exatamente no mesmo tema, que era para alienar as casas, e tinha 3 objetivos: eu calar-me, chantagear-me e eu calar-me, pela vergonha, pensarem que as pessoas podiam pensar depois que era eu a Babilónia, não sou, né, porque eu devo parar com eles, são eles, até o símbolo que eles usam. E nem faltou isso, até o símbolo que eles usam da tal mulher, eles até agora durante este tempo a porem-na como rainha, e que são eles, que ela representa-os a eles, ou seja, a porem-se a eles como rainha, a Babilónia a pôr-se como a rainha, nem isso faltou, como nas escrituras, eles a falarem de Inês de Castro, coroada depois de morta, e não sei o quê, e essa mulher simboliza eles, não é? Eles a porem-se como rainha, sentada como rainha, como fala as escrituras. Quem acredita, acredita, quem não acredita, não acredita, mas não tem a ver com acreditar, isto tem a ver com o que eles fazem de propósito a usar essas coisas, e eles tanto usam para se identificarem eles, como tentam identificar-nos a nós, para dar as duas coisas, tanto para nos meter medo, como sendo eles, a Babilónia, como ao contrário, para nos tentarem envergonhar, para que a gente tenha receio que as pessoas pensem que somos nós e nos tentarem controlar mentalmente e manipular e ficar calados. Calados, eu estou a falar das vítimas monarcas, estou a falar em mim especialmente agora. E então, portanto, eu sabia que eles iam passar essa parte da bomba, e eu deixei a prova do queimado, tenho um vídeo que eu comecei a ver antes de haver isto, de ter esta notícia, dias antes de ter esta notícia do vulcão, vi o tal vídeo para deixar gravado, e gravei no meu cartão de memória, da Pink, que ela parecia queimada e tudo queimado. Que era um arrasto, como eu deixei dos filmes, era um arrasto, mas eu não queria instigá-los, eu deixei o arrasto, como fiz exatamente com os vídeos, só que os vídeos eu falei, desta vez eu não quis falar, não é? Porque não queria instigar, mas eu sabia que estavam a avisar, mas não queria instigar nada, que eles fizessem alguma coisa, então deixei só o arrasto. E no dia 10 começaram os coisas do vulcão, e dia 18, como eles usaram a parte do periquito, desta vez eles esperaram, que era o aniversário de 3 anos de eu ter a minha caturra.
No dia 18 de setembro fazia os 3 anos. No dia 18 de setembro eu vim aqui a um sítio que eu vou do costume e a senha era, eles avisam-me sempre, eles usaram muito isto quando eu ia à Segurança Social e tudo, o 119, é o número do sacrifício, não é? O 119, como eles fizeram com as torres gêmeas e tudo isso. E eu tenho um vídeo a dizer, olha, eles vão preparar um sacrifício, olha, é o número do sacrifício. E eram eles a avisar-me que ia fazer um sacrifício público. No dia 18 de setembro. No dia 18 de setembro foi quando eles despertaram o vulcão. Porque assim, eles começaram com pequenos sismos desde o dia 10. Eles tinham preparado, porque eles já tinham posto aqui, eles estavam preparados, não podiam fazer a coisa de repente, estavam nas vistas, então eles tinham que criar pequenos sismos para parecer a coisa natural. No dia 18, eles mostraram-me que era o dia do sacrifício, 11/9. Eu já tinha posto da minha queimada, na pinca, porque eu sabia que eles iam fazer isso. Eles tinham posto o polícia à porta de uma funerária, isto que eu vou mostrar, que eu, depois aqui da Polícia dos Balões, tinham posto, porque era onde estavam caturras como a minha caturra, eles estavam a avisar o tempo inteiro, tinha a ver com isso, que eles iam usar essa data para o sacrifício. Como nessa data eles meteram o 119 quando eu ia dizer, olha, o número de sacrifício, que era um sacrifício público, como eles fizeram. E foi no dia 18 que começou a história do vulcão. No dia 19 o vulcão começou a entrar em erupção. No dia 18 os helicópteros andavam à volta do vulcão. Eram helicópteros, porque eles dizem que já tinham visto os sismos e andavam a ver os sismos. Eu vou pôr aqui uma notícia que eu tenho provas que o exército americano há um bom tempo que tinha feito testes de como desencadear, portanto, o acordar de um vulcão. Eles fizeram testes e era com o quê? Com bombas, com bomba atómica e com bombas para desencadear. Supostamente eles disseram, claro, que eles não iam dizer que tinha dado resultado, que era uma arma geológica muito, muito valente, e eles, eu tenho aqui a prova, eu vou mostrar uma coisa simples, tipo mais popular, de um site mais popular que explica mais simplificada a coisa, para não complicar muito. E então eles sabem fazer isso, e eles fazem com bombas, e era exatamente como eles fizeram exatamente com o Covid, não era? Que nos 2 filmes que eles usaram, o fim era uma bomba e eles fizeram agora isso. E eles meteram aqui o The Return of the Living Dead dias antes. Aqui à porta, eu tenho todas as provas disso. Então eu vou mostrar o que aconteceu quando eu soube isso, disse que ia denunciar, no dia 20, eu disse que ia denunciar, tenho um vídeo a dizer que ia denunciar o que eles tinham feito em Espanha, e vou mostrar o que aconteceu no dia 21, quando eu tinha ficado a publicar, o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, que eu vinha fazer isto, disse que ia fazer aqui, com a bandeira da Espanha ontem, com o vulcão ontem, segundos antes de meterem uma outra t-shirt a dizer Espanha. Hoje a mesma coisa, eu a dizer que ia fazer, fui para um determinado café que era para ir fazer, acabei por não fazer porque estava muito barulho, mas eu dizer, com uma t-shirt a dizer Island, ontem depois do vulcão, com o dinossauro, não sei o que, vou lá para baixo, era uma bandeira de Espanha, e eu digo sempre que quando são eles repetem outra vez logo de seguida para eu ter a certeza que são eles. E então depois era uma bandeira de Espanha com uma tipo ao lado, uma t-shirt a dizer Espanha, com as cores da bandeira, num tipo e uma tipo ao lado a dizer Slay, 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 chacina, chacina, chacina. Mas não é que isto são tudo provas, e eu vou explicar o que aconteceu. E eles fizeram isto, sim, tem a ver com as casas queimadas, porque estava o tema da casa. Não é? Eu estava a denunciar o que eles tinham feito com a casa da minha mãe, e eles fizeram isto porque eram as casas queimadas, e eles não fizeram isto com Espanha por acaso, porque eu tenho vídeos de prova que eu disse que quando acabasse isto do Projeto Monarca e denunciasse tudo isto tudo fosse oficializado e ter de ser aceito como sendo verdade, e como eu sendo vítima do Projeto Monarca, eu iria para a Espanha, iria construir lá a minha casa, iria finalmente ter a minha casa lá, que ia ser para lá que eu ia. Eu tenho um monte de vídeos a falar disto, muito antes disto, né? Desde o ano passado, e muitas lojas que eles fizeram até por causa disso com Espanha. E foi por isso que foi Espanha escolhido. E eles outra vez, para me tentarem calar, a executarem o tema da Babilónia, que é acabar queimada. Eu tenho todos os símbolos que eles usaram aqui à minha volta nestes dias. O urso, a marinha, os montes, Lisboa, porque era a menção a Lisboa, porque é a cidade das 7 colinas. Enfim, várias coisas que eu já tinha explicado que eles fazem sempre. Eu depois mostrarei isso, de maneira que eu vou mostrar o que aconteceu no dia a seguir, a primeira vez que eu disse que ia denunciar isto. O que aconteceu era falar em espanhol, era a música, porque eu não quero, aquela música que eu não tenho a culpa de ver-te cair, que eles estavam a simular a queda, não é? E o fim da minha casa, queimada a minha casa, porque era em Espanha, e eles a queimarem as casas, porque eu estava a denunciar o tema da casa. Mas não é só isto, por exemplo, eu denunciei agora aqui há dias mais outra prova que eu tenho muitas, isto é só por alto, depois eu explicarei
tintim por tintim, publicarei aqui em baixo. Por exemplo, quando eu denunciei aqui o tipo o que eles fizeram com o Martinho por aqui, ia dizer que era o genro do que era do tipo que tomava conta da casa da minha mãe, que era o senhor José, que era um tipo, que era o caseiro, que eu não mencionei caseiro, mas era quem tomava conta, e tenho provas disso, né? E quem tomava conta da casa e ficou a tomar conta da casa. Eu tenho muitas provas depois disso, até do escapião que eles meteram, de cartas registadas que vieram, de eles estarem a forjar com o CTT e a casa, o tema da casa. Nesse dia eu tenho provas antes com os Correios, o que foi que eu até pedi um advogado, e eles apareceram lá em casa com esse tal Martinho e uma mulher do CTT de Trafaria a dizer que queria comprar a casa. Quando eles estavam a fazer, eu tenho provas do que eles estavam a fazer com o carteiro de manhã. É coisas e mais coisas que eu tenho que depois explicar passo a passo. Com o tipo do café e a prostituta intelectual que ele usou, com os livros, tudo que eles fizeram, ele aparecer com o IMI para pagar, enfim, a troca das princesas, o jogo todo. Ainda hoje, eu tenho provas para tribunal hoje maravilhosas. Eu ir por exemplo, eu tinha ido aqui abaixo, eles a porem um André, tem sido André todo o tempo inteiro, nos autores era André, era Joana Mortágua, porque era o tema, por todo o lado, ia falar de casas, nestes dias foi casas por todo o lado, de tudo que era outdoor. Casas por todo o lado, falar nos outdoors de anúncios de casas, não era da mesma firma, de várias coisas diferentes, várias firmas diferentes, os anúncios e de várias publicidades de coisas diferentes. Era só Joana e casa por todo lado, que eu já tinha dito, né, que é o tema Joana Mortágua, e uma casa, uma causa, daqui das eleições, é por todo lado. Eu depois explicarei também isso, mostrarei as provas aqui em baixo. Enfim, eu estou a falar por alto, porque eu vou mostrar as provas aqui em baixo, do que aconteceu, explicar detalhadamente tudo o que aconteceu. Que ninguém pode mais negar, não é? Não há como negar, e não foi só isto. Enquanto eles estavam com o tema lá de baixo do tipo do café, que eu tenho provas e mais provas de tudo o que eu dizia e o que eu fazia, e depois explicarei. É muita coisa e eu tenho que ir por partes, mas agora vou para a parte de Espanha, do que aconteceu no dia a seguir que eu disse que ia denunciar isto, até ao pé quando eu ia para casa a falar em espanhol lá à porta da minha casa. Quando eu saí de casa, fui ao local onde eu costumo ir, era só música espanhola, e a primeira música era que eu não tenho a culpa de ver-te cair, porque eles simularam a queda da Babilónia, não é? As casas queimadas, que era o que eu dizia que eles iam fazer. E nos vídeos que eu tenho do Covid, quando foi do Covid, dos tais 2 vídeos, eu dizia que eles iam depois queimar as coisas, simular com a Babilónia, que ia queimar, e eles fizeram exatamente isso. Eles não escolheram Espanha por acaso, era exatamente para me conectar a mim, para me tentar passar por vergonha, para eu ter medo, para ficar calada, que as pessoas vão pensar que eu sou Babilónia. Babilónia são eles, a Babilónia não é uma pessoa, é um corpo, assim como a igreja é um corpo, são muitas, e são as prostitutas intelectuais deles, e são assassinos, e são pessoas que estão ligadas a isto, esta maldade toda contra inocentes. E eu vou colocar aqui as provas, se é isto que eu vou falar, e agora por baixo nos comentários eu vou colocar as provas, para se ver realmente que não há como forjar isto, não há como simular isto, tudo o que eu mostro aqui vai automaticamente, faz a cópia de segurança vamos cópias de segurança para o Google Fotos, não há como simular as datas, não há como forjar nada, de maneira que eu vou colocar aqui. E eles fizeram isto de Espanha para me tentar, porque era das casas, né? Eles estavam a simular da casa e eu estava a denunciar o roubo da casa da minha mãe. Eles queimaram uma porção de casas, as notícias de Espanha era as casas destruídas, eles estavam a fazer, eu tenho vídeos, imagens, foi estes meses, foi só a casa, era aqui os autores todos a falar de casa, ainda estão os autores todos a falar de casa e de Joana Mortágua, uma casa, uma causa, que era a Troca das Princesas, um jogo que eles criaram, que eu tenho as provas todas disso, há meses, que era eles a tentarem roubar uma casa e passar para ela, então era o tema uma casa, uma causa, que era roubarem a casa, como eles fizeram, roubarem a casa da minha mãe, não é? Que era para isto, e a simularem que era o que parecia que era para o lado deles, não é? Que a casa ia ficar para eles, enfim, é tanta coisa, com o tipo do café também, os desenhos animados que usavam, quando eles conseguiram isso, de levar a tirar a minha mãe de casa, e que eu vou explicar toda essa forja também, era só um vídeo a dizer roubei o namorado da minha melhor amiga e roubei-lhe a casa, porque eles metiam a tipa como minha melhor amiga, que nunca foi, não é? Nunca teria uma prostituta intelectual e uma criatura asquerosa daquelas como minha amiga, não é? Uma criatura sem valores, uma criatura sem caráter, uma criatura que se presta a um papel daqueles, não é? Mas eles usam isso, porque eles sabem que a maior ofensa que eles não podem fazer é comparar com aquelas criaturas.
Então eles estão sempre na troca das princesas, eles punham tipo a vestir-se igual a mim, a copiar-me em tudo. Eu tenho provas de eu a levar uma fotografia de uma criança, estar a dedicar uma música do instantâneo a uma criança chinesa. No dia a seguir era a tipa que nunca tinha aparecido com uma criança, a aparecer no, tipo, no lugar onde eu tinha estado sentada no dia anterior. Eu tenho as provas disso, ela não tinha aparecido no dia anterior. Enfim, é coisas e coisas. Eu tenho tanta coisa que eu tenho que ir por partes. Mas agora eu vou deixar por Espanha e vou pôr aqui em baixo as provas que eu tenho, para se ver realmente, né, que isto são serviços de inteligência, que não há como disfarçar as coisas, do que tem acontecido nestes dias. Por exemplo, eu estar a gravar também numa rua que é a Lobo Fonseca, que eles tinham usado, chegar aqui ao fórum, era uma miúda atrás de mim com um peluche do lobo, quando eu vim aqui comprar um cartão de memória logo, e depois um bolo de anos. É tanta coisa, todos os dias acontece isto, não é uma vez por acaso, não é? Todos os dias eu tenho provas disso. Isto são os jogos do Projeto Marca, isto são os jogos de assédio, é assim que eles tentam calar-nos, o que a gente sabe, que eles tentam que a gente se cale, que a gente prove, que a gente está metido nisto. Eu fui involuntariamente metida com o serviço de inteligência, eu sei o que eles fazem, eu tenho os agentes deles, eu vou mostrar alguma coisa que aconteceu aqui também no dia 22, com um agente deles, e eu dizer, olha, eles vão forjar isto com a luz, e aconteceu com a luz, como eles fazem sempre. Ela falava de apagão e eles apagarem a luz de trás da minha casa, como eles costumam fazer no tema da Babilónia, porque é a lâmpada no capítulo, né? A lâmpada dela apaga, e eu depois vou explicar isso tudo. Mas agora vou resumir aqui a parte de Espanha, vou pôr aqui em baixo as provas do que aconteceu em Espanha, muita informação, eu tenho aqui por partes. Por exemplo, só para dizer também, eu chamava o tipo lá do café o Grego, por causa do nome dele que é André, e vem do grego, então eu chamava-lhe Grego. No dia que eu disse que eu contactei um advogado, agora, que eu estava à espera que mudassem de advogado, eles metem-me advogados, o advogado eu contactava, a assistente dizia que me telefonava para marcar a data, nunca telefonou, depois eu telefonava para o advogado, não atendia, depois o escritório estava fechado para férias, depois eu pedi outro advogado, depois estive à espera, enquanto isso consultei um advogado particularmente para saber se eu podia abrir um processo sem pagar as custas, ele disse-me que não, passado dias, a ordem no meio, o mesmo advogado que eu tinha consultado. É isto o tempo inteiro para eu perceber que eles estão metidos e que eles estão a simular tudo e que eles estão a manipular tudo. É coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas que ninguém pode dizer que eu sou doida ou que é invenção, e estas provas todas eu tenho tudo isto. E eles estavam a planear para amanhã outra vez, eu tenho as provas disso, que eles avisam, eu tenho as provas todas. São sempre as mesmas provas e sempre as mesmas coisas. Eles sentaram no dia 22, não conseguiram, porque eu não compareci. Eles estavam à espera que eu comparecesse no local, porque a armadilha estava montada, eles estavam a mostrar. E então planearam para o dia 4, que o dia 4 de outubro é da maior humilhação. Hoje foi os anos, era o dia dos anos, que eles simulam sempre que era os anos quando a tal prostituta, que é o símbolo deles, prostituta intelectual, que foi a minha manipuladora no meu local de trabalho, não é? Que se tornou o símbolo deles. Quando eu comecei o tema do meu aniversário, eles, como sempre, tentam trocar, não é? Por isso é que era a Toca das Princesas também, o tema começou com isto da casa. Eles tentam passar a recomendação do que é meu para o lado deles e do que é deles para o meu lado, a parte negativa para o meu lado, então por forças, depois eu explicarei como isso funciona. E darei muitos exemplos, porque não faltam exemplos. E então hoje, por exemplo, como eles fazem sempre, eu tenho todos os anos, não é? No dia 3, foi há 2 anos, o ano passado, é sempre. Até na Caixa Geral de Depósito eu tinha ido, era uma vida que era o aniversário, a falar do aniversário, hoje veio a mesma coisa, fui à FNAC quando eu disse que era para gravar isto aqui, chego lá, assim que eu cheguei, foi logo, uma a dizer, olha, eu não sei o que é para dar os parabéns, pai. Depois a tipa vem, eu já antes tenho vindo a dizer que eles estavam a assediar-me, porque eu não voltei mais àquele café do tal tipo que eles usaram, que eles queriam como meu manipulador e que tentaram usá-lo para conquistar, que eles tentam corromper, eles usam isto. Os de inteligência usam isto, muitos tipos que eles contratam como manipuladores e que usam tipo como prostituta para nos vir corromper e para nos vir tentar seduzir e corromper e tudo isso. Eles fizeram isso com esse tipo no café, que era o tal tipo de escritor, que eu tenho muitas provas contra ele e muita coisa. Como eu tinha dito exatamente, não é? Que eles usavam, e um tipo fala de abuso, e ele, como eu tinha dito antes de ele aparecer, pouco tempo antes de ele aparecer, que eles usam sempre tipos que foram abusados e o tema dos livros dele é o abuso. Eu não sabia, só soube isso agora há pouco tempo, porque fazia questão de estar com os livros à minha frente. Uma vez eu tinha visto o livro, na primeira vez nem reparei, na segunda vez fui ver, estava a fotografia dele, só que era ele, e fui ver, é exatamente o que eu tinha dito. Os manipuladores são sempre abusados, falam sempre de abuso, e ele a falar de abuso e de trauma e de abuso, tinha sido vítima de abuso, e eles são sempre vítimas de abuso e depois são abusadores, então eles falam em manipuladores. É tanta prova, que eu vou começar por partes, e agora vou mostrar aqui embaixo então a parte de Espanha, e depois aos poucos eu tenho que falar ainda da queda da minha mãe, que eu tenho provas e mais provas, que foi tudo uma forja, não é? Porque
Eles queriam me calar, especialmente o que eu tenho para testemunhar acerca do Ruben, e não só. Eles queriam tentar outra vez descredibilizar-me e incriminar-me, para ver se me calavam, e se me mantinham calada e quieta, essas provas não entravam. E então aí é provas e mais provas, e tenho a minha mãe as forjas todas o tempo inteiro a dizer que queria ir para a começar a gritar do nada, eu gravar, a dizer que estava abandonada, quando eu tenho provas que não falava com ela, a gritar, quando tenho provas que está mais de 1 hora, 20 minutos antes, do nada ela fazia-se maluquinha, de propósito, tudo coisas planeadas. Eu tenho as provas de tudo isso. Eu estar a ver um vídeo, por exemplo, da Britney falar, e estava longe dela e tudo, do On My Radar, tinha a ver com estar a ver, e eu a dizer que o meu radar era melhor que o deles. Eu sabia tudo o que eles estavam a fazer, porque eu vou tendo informações pelos agentes deles, eu sei sempre os passos que eles dão, as coisas importantes, porque eles mostram, eu sei os agentes que mostram isso às sociedades secretas e aos membros de sociedades secretas, como quer que chamem, aos ocultistas deles e a todas estas. Tem muita gente envolvida. Eu estou sempre a par, assim como provei do Covid, como provei agora de Espanha, que eles iam fazer com a bomba, iam simular uma bomba, porque eles fazem isto publicamente, não só para me chantagear, mas o Covid não foi por minha causa, eu simplesmente sabia e provei que sabia. O que foi por minha causa foi Espanha e os sítios, os locais, mas também já estava planeado, porque o que eles mostram em certas coisas publicamente, eles já têm planeado há muito tempo. Não é por minha causa, não foi por minha causa que eles espalharam o Covid. A questão é que eu sabia e deixei os rastros para provar isso. E eles, como eu comecei a falar nisso e mostrar, e dizer que ia mostrar depois publicamente, eles escolheram os sítios, aí os sítios é que foram escolhidos, que eles mudaram o sítio por minha causa. Portanto, tentar calar e chantagear, mas não foi por minha causa que eles espalharam o vírus, eu já tinha isso planeado há muito tempo. E então, pronto, vamos por partes, eu não posso alongar muito, porque isto é muito complicado, eu vou só pôr aqui, quando eu soube e eles fizeram isso logo no mesmo dia, porque as bombas, eu sei que foram lançadas no dia 18, que foi o tal dia que eles meteram o 11/9, que era eles a dizerem que iam fazer um sacrifício, o tal sacrifício humano, que era a bomba de pessoas, de destruir os zombies, as pessoas contaminadas, ou seja, eles iam matar muitas pessoas. Eu tenho o 11/9 e não sabia, não tinha saído a notícia, não é? Eu só soube disto do vulcão no dia 20 eu disse que ia denunciar, no dia 21 eu saio de casa, fui a Espanha, espanhóis o tempo inteiro, era a música espanhola, até quando eu entrei em casa na hora do almoço, era uma tipo a espanhola à minha porta, eu também fui a uma loja que eu costumo ir sempre, era uma tipa com a mão ligada, como eles tinham feito a forja da minha mãe para roubar a casa e tudo, era a notícia das casas queimadas, porque estava o tema da casa, não é? Era autores aqui a falar de casa por todo lado, e depois mostrei isto aqui. E explicarei melhor, mas não há como ter dúvidas, porque eu digo a verdade, não há como simular isto. São muitas provas, muita coisa, que eu tenho, por exemplo, isso da Tamara, que eu tinha estado a falar de Tamara, eu tinha estado a fazer um vídeo de Tamara, por exemplo, a dizer que eles há uns anos usaram, como eles usaram estes tipos, agora estes tipos, e este tipo do café, estes tipos que eles usam para nos tentar corromper e para nos tentar seduzir, para nos corromper. Eles tinham feito isso quando eu era novinha, quando eu tinha 20 e poucos anos. Tinha mandado um tipo estuprar-me, que tinha trabalhado, e ele tinha o mesmo apelido que eu identificava e dizia, eles fizeram como Tamara, que foi o irmão, e até este tinha o mesmo apelido paterno do que eu tinha, para estuprar a Tamara. E então eu tinha feito um vídeo, eu tenho gravado a falar disso, eu estava até ali no Parque da Paz, gravei, no dia a seguir estava a receber em casa uma carta, eu até falei disso na advogada, quando fui à advogada nessa altura, uma advogada, que eles meteram a polícia à porta quando eu lá cheguei, que eu tinha contactado a advogada a dizer que ia lá há 40 minutos, nunca tinha contactado a advogada, tinha ficado de 40 minutos depois a contactar, quando chego lá estava a polícia à porta, literalmente ao número da porta, eles lá a assediarem-me, como sempre, e eu mostrar a advogada, e tudo, e a advogada mesmo a dizer-me, você sabe no que se está a meter, a queixar-se disto, não é melhor deixar ficar calada, você sabe no que se está a meter? Eu disse, sei doutor, eu saio disto ou para um caixão, ou para entrar num avião, e sair daqui, mas eu saio. Eu não aguento mais ver isso, eu desci no inferno. Eu tenho as provas disto tudo. E ela acreditou, como todos acreditaram, como fui vários advogados, e me disseram que tinham. Eu mostrei a ela só algumas provas. Até um cadete ali no Centro-Sul, que depois eles, 2 dias depois de eu ter marcado a consulta, armaram, que era um processo que eu tinha no tribunal do autocarro, de uma agressão física contra mim, que fez melhores mentiras, a maldade. 2 dias depois, eu tinha marcado com o advogado, 2 dias antes, outra vez, como com a minha mãe, foi sempre 2 dias antes do advogado, eles armaram a tipa do primeiro andar, que são só operativos no meu prédio, eles meteram operativos, têm provas disso, tenho provas do que eles fazem o tempo inteiro, para contar como é o assédio, das repetições contínuas, e depois eu contarei isso, a tipa a passar por mim, a dar-me um encontrão, e ainda por cima a dizer,
não vês ponta, ainda estás meio a dar um encontrão, e, assim, arrombou uma porta ao pontapé depois nesse dia, tudo. 2 dias antes do advogado, que eu ia exatamente queixar-me e ia contratar o advogado, tentar contratar o advogado. E tenho gravação com ele não quis, ele disse que me tinha medo, disse que ia ver outra pessoa, porque ele disse, olha, eu não posso meter-me nisso, sabe que ele disse-me que tinha, como já a outra me tinha dito que tinha filhos e que não se podia meter nisso, e que o homem estava vermelho, ficou só com as poucas coisas que eu lhe mostrei, e cheio de medo. Eu fui a outra também, contei a história também a vários advogados. Houve uma altura que eu andei em janeiro a vários advogados, por isso é que eles começaram em janeiro. O primeiro processo, a primeira operação da polícia foi em janeiro, depois de eu contactar vários advogados. E de eu estar à espera de 2 dias antes, outra vez a mesma história, tinha contactado os advogados. Eles criaram uma operação 2 dias antes de eu ir a um advogado. E o advogado é sempre as mesmas histórias. Tenho provas disso tudo, isso seguirá tudo para o tribunal. Nada disso foi por acaso. Eu ia sempre a polícia, sempre as operações são sempre com a polícia, e foi sempre a minha mãe, que era o que eles tentavam, de tentarem incriminar-me de violência doméstica. Isto vem desde 2017, do final do ano de 2018, quando eu estava a fazer um requerimento para incriminar a minha mãe de abandono doente, que eles simularam a minha mãe ficar doente, o que era mentira, eu tenho as provas todas disso. E era a provocação de todo modo enquanto ela estava no hospital, para me tentar incriminar a mim quando eu estava a mandar o requerimento. A minha mãe, de repente, quando entrou no hospital, nunca tinha tido nenhuma falha de memória, não se lembrava onde é que estava, não se lembrava do nome, sabia que era o hospital, que era mesmo ao pé de casa, de nossa casa, ao pé do trabalho que ela trabalhou anos, décadas, mais de 20 anos, a fazer-se maluquinha, porque era para ficar imputável, se houvesse alguma coisa. É provas e mais provas e mais provas. E isto tudo tem que vir ao de cima e não vai ficar calado. Não vai ficar calado. E não é só o caso do Ruben, que eu vou começar pelo caso do Ruben, não é só o caso do Ruben, eu tenho outras provas de assassinatos, especialmente a da Valentina, da menina, da criança, que eu tinha estado a falar que eles estavam a fazer esse tema. Estou à porta até dos Correios a falar que eles estavam a fazer o tema, tenho a gravação. No dia a seguir era a menina Valentina assassinada, como se fez com o Ruben, como eles fizeram com um autista, quando era o tema lá de uma tipo ao lado, que eles usaram agora, que era uma tal Paula, que usaram agora que era o mesmo nome da prostituta intelectual do café, do tipo que era escritora e que fez um livro com ela, que era para simularem o vídeo do Minhas, como eu agora tenho a prova, agora fui ao café, era uma tipa com o Andrew, que é André, em inglês, a falar do Canadá, que é exatamente